tomando decisões certas para o ano novo. Esta mensagem é baseada em Gênesis capítulo 13, versículos 9 a 17. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Esta mensagem não tem qualquer relação com política, entretanto sim com o poder das decisões. A história de Abraão e Ló em Gênesis capítulo 13 não é apenas um relato sobre escolhas de melhores terras, mas uma rica fonte de princípios para a nossa vida. O início de um novo ano é uma oportunidade preciosa para refletir profundamente e tomar decisões acertadas que terão um impacto significativo em nosso futuro. Por isso, é essencial cultivarmos um coração humilde, cheio de fé e sabedoria, para escolher com clareza os objetivos que desejamos alcançar. Nesta mensagem, vamos aprender como tomar decisões certas à luz das Escrituras, confiando na direção e nas promessas de Deus. Primeiro, evite decisões baseadas em aparências. Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló decidiu escolher com base no que parecia ser vantajoso. Ele viu a campina do Jordão bem regada e a comparou ao jardim do Senhor e à terra do Egito. No entanto, estar próximo de Sodoma trouxe sérias consequências. Assim, nem sempre o que é atraente aos olhos é o melhor para a nossa vida espiritual. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, somos advertidos: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eva no jardim do Éden também foi enganada pela aparência do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, versículo 6. A escolha de Ló é um reflexo desse mesmo erro, priorizar a aparência ao invés de buscar a vontade de Deus. Portanto, ao tomar decisões, lembre-se de Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Segundo, decisões certas começam com submissão a Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Ao decidir, Abraão demonstrou confiança em Deus ao permitir que Ló escolhesse primeiro. Sua atitude revela humildade, generosidade e fé nas promessas do Senhor. Ele seguiu o princípio de Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Abraão fez isso ao confiar que Deus supriria todas as suas necessidades, independentemente da escolha de Ló. Portanto, submeta suas decisões ao Senhor. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Terceiro, não se limite à visão humana. Enxergue com os olhos da fé. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 15. Depois que Ló partiu, Deus mandou Abraão levantar seus olhos e olhar em todas as direções. Deus prometeu dar-lhe toda a terra e fazer sua descendência incontável como o pó da terra. Essa visão dada por Deus ampliou a perspectiva de Abraão, contrastando com a visão limitada de Ló, que escolheu apenas o que estava diante dele. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de seu servo.
que então viu cavalos e carros de fogo ao redor. Quando pedimos que Deus nos guie, Ele nos mostra o sobrenatural, ou seja, aquilo que não podemos enxergar naturalmente. Portanto, as decisões acertadas são tomadas quando buscamos pela fé a visão de Deus para nossas vidas, em vez de depender de nossa própria percepção. Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Quarto, caminhe em obediência e confiança. Em Gênesis capítulo 13, versículo 17, Deus disse para Abraão: levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Deus instruiu Abraão a percorrer a terra, simbolizando a posse pela fé, antes mesmo do cumprimento total da promessa. Assim como Abraão obedeceu, devemos confiar no plano de Deus e agir conforme suas instruções, mesmo que não vejamos resultados imediatos. Noé também, pela fé, obedeceu a Deus ao construir a arca, mesmo sem nunca ter visto chuva. Gênesis capítulo 6, versículo 22, Hebreus capítulo 11, versículo 7. O apóstolo Pedro, ao lançar a rede, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, viu um milagre. Lucas capítulo 5, versículos 5 a 6. Portanto, a obediência às instruções de Deus é essencial para experimentar suas bênçãos e conquistas. Como profetizou o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quinto, escolha o que é eterno e não somente o que é passageiro. Gênesis capítulo 13, versículos 15 a 16. Ló escolheu o que parecia vantajoso no curto prazo. Entretanto, sua decisão levou ao sofrimento e à destruição. Abraão, por outro lado, priorizou o que era eterno, a promessa de Deus. Jesus nos exorta em Mateus capítulo 16, versículo 26, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Moisés rejeitou os prazeres transitórios do pecado no Egito e escolheu sofrer com o povo de Deus, pois olhava para a recompensa eterna. Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Portanto, ao planejar o próximo ano de 2025, priorize aquilo que tem valor eterno. Como o apóstolo Paulo nos aconselha em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Finalmente, como tomar decisões certas? Busque a orientação de Deus em oração. Tiago capítulo 1, versículo 5. Avalie as consequências espirituais de cada decisão. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8. Priorize o reino de Deus e sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Confie nas promessas de Deus e ande em obediência e fé, alinhando-se à sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 8. Portanto, queridos, neste novo ano, siga o exemplo de Abraão. Confie plenamente em Deus, priorize suas promessas acima de qualquer circunstância e tome decisões guiadas pelas instruções do Senhor e não pelas ilusões das aparências. Ao caminhar pela fé, você abrirá espaço para experimentar a plenitude das bênçãos e conquistas que Ele já preparou para a sua vida, vivendo com propósito e alinhando a sua vontade soberana. Feliz Ano Novo a todos! Que Deus conceda a vocês graças e sabedoria em cada decisão que tomarem neste ano de 2025. Que seja um tempo cheio de bênçãos, vitórias e conquistas, refletindo a bondade e a fidelidade do Senhor em suas vidas. Ande com fé, confiança e determinação, pois grandes coisas estão por vir. Que 2025 seja um ano extraordinário, marcado por grandes realizações, paz que excede todo entendimento e alegria abundante, tudo para a glória de Jesus Cristo. Amém.